Olá pessoal, eu sou a professora Fernanda, sou química e cientista, certo? E nós vamos continuar aqui nossas aulas de química, aqui no Superação Cursos Online, para o concurso de formação de bombeiros militares do estado de Pernambuco, que aí tem um salário inicial de R$9.000, podendo chegar até o final da carreira com R$26.000, certo? Nós temos aqui todas as aulas, né, referente ao concurso e muito mais. Então, vamos continuar nossas aulas de química. Hoje, a gente vai continuar e a gente vai falar um pouco sobre soluções, para a gente entender um pouco sobre óxidos, sobre ácidos, bases, sais e o número de oxidação desses compostos, certo? Então, o que seria uma solução? A solução que é uma mistura homogênea, certo? Vai ter duas ou mais substâncias aí, em que geralmente a gente considera o que? O solvente, né? E o solvente, o mais comum que a gente tem é a água, certo? E aí dentro desse solvente, né, a gente vai colocar uma outra substância, que é o soluto, que aí esse soluto ele será dissolvido nesse solvente, certo? Então, por exemplo, aqui a gente tem um solvente, né, que é a água, e a gente vai colocar qualquer material que vai vir como soluto, certo? E aí ele vai se misturar e formar justamente uma solução, ok? E aí, quando a gente faz esse processo de colocar um soluto em um solvente, a gente pode gerar o quê? Compostos iônicos em água, né? Porque os íons eles vão se dissociar em água, certo? Então, o que acontece? Na solução ali, cada íon que vai se dissociar ali na água, ele vai ser rodeado por todas as moléculas de água, que é o processo de solvatação, certo? E aí, o transporte de íons através dessa solução vai provocar o quê? Fluxo de corrente, né? Por exemplo, nós temos aí, se a gente implementar o sal de cozinha, certo? Que é o nosso NaCl em água, certo? Ele já tem íons existentes, só que estão aglomerados ionicamente. Quando ele entrar em solução, né? Eles vão separar esses íons, né? E aí provocar um fluxo de corrente elétrica, certo? Então aqui basicamente nós temos, né, como é que funciona o processo de dissociação em relação à reação química, certo? Que isso que a gente vai discutir mais no tópico 2, a gente vai falar sobre as transformações químicas da matéria, certo? Então aqui, por exemplo, eu tenho um elemento, né, um composto MX, ele está sólido. Quando eu coloco ele em solução, né, em água, né, eles vão se separar em um cátion na sua forma aquosa e um ânion na sua forma aquosa, e aí vai gerar justamente essa corrente elétrica, certo? Por exemplo, agora se a gente estiver falando de compostos moleculares, né, por exemplo, o metanol aí, né, eles não formam íons. Então, se eles não vão formar íons em solução, né, não existe nada para a gente transportar de carga elétrica, certo? Então, compostos formam íons em solução chamados de eletrólitos, certo? E compostos que não formam íons em solução justamente são chamados de não eletrólitos, certo? Então, mais uma vez, para a gente reforçar, né, o transporte desses íons, né, acaba provocando esse fluxo de corrente elétrica, né? E aí, os compostos que estão ali em soluções aquosas, eles vão conduzir eletricidade e aí eles são chamados de eletrólitos, certo? Por exemplo, aqui, ó, né, a gente tem, se a gente colocar aqui um becker, um recipiente com água, certo? Água pura, e se a gente conectar aqui uma lâmpada, ela não vai acender, certo? Por exemplo, se a gente colocar aqui o metanol que a gente colocou também, né, por ele não formar íons em solução, ele também não vai gerar eletricidade, mas, por exemplo, se a gente colocar o NaCl, que é o nosso famoso sal de cozinha, né? Se colocar ele em solução, ele vai formar íons positivos e negativos, né? Na mais, Cl menos, e aí ele vai acabar gerando eletricidade, ok? E a partir daí, né, para a gente conseguir entender, né, essa revisão, a gente vai falar um pouquinho sobre reações ácido-base, né? E aí o conceito de ácido-base, ele é bastante amplo, né? Dependendo das características da matéria, né, a gente pode definir o
o que seria o conceito de um ácido, de uma base, certo? E as teorias que a gente tem, tem de Arrhenius, Bronsted-Lowry e a segunda de Lewis, certo? Então, a gente vai definir, a partir de que ácido, ele sofre o quê? Dissociação. Aliás, desculpa, ele forma ionização, né? Então, é uma substância neutra que forma íons em solução. Mas a gente também tem um processo de dissociação, que existem uns íons pré-formados no solo e eles se separam em solução. Então, ácidos são substâncias que vão se ionizar para formar H+, né, em solução. Por exemplo, nós temos HCl, HNO3, certo? Limão, vitamina C, entre outros. Então, de uma maneira geral, os ácidos é uma substância que ele é capaz de doar H+ em solução, né? Aí esse próton vai ser aceito por uma base do Bronsted-Lowry, certo? E aí que vai conter justamente um par de elétrons livres para formar uma ligação covalente em meio aquoso, que é utilizado a água, certo? Então, ó, ácidos. A gente tem uma classificação imensa desses ácidos, né? Então, ácidos, por exemplo, se ele tiver um próton, né? Ácidos eles são chamados de monopróticos, certo? Por exemplo, HCl. Agora, ácidos com 2 prótons aqui, ó, são ácidos são chamados dipróticos, certo? E ácidos com muitos prótons são chamados de polipróticos, certo? Então, por exemplo, o ácido sulfúrico, né? Ele é um forte eletrólito, só que na primeira ionização, mas uma vez que essa primeira ionização é completa, então em solução a gente tem esses íons, né, H3O+, né, em forma aquosa, HSO4-, SO4-2-, certo? Essa formação desses íons. Mas quando a gente está falando de ácidos, né, a gente tem que falar da nomenclatura, como é que a gente dá nome a esses ácidos, né? Por exemplo, se a gente tiver hidrácidos, como é que a gente faz a nomenclatura? A gente coloca o nome ácido, mais o nome daquele elemento, mais hídrico no final. Por exemplo, esse aqui, o HCl, que é o mais comum que a gente tem. Eu coloquei ácido, aí botei cloro, né, que é do elemento cloro, e hídrico no final, certo? Por exemplo, os H2S, que é o nosso famoso ácido sulfúrico. Eu coloquei ácido na frente, né? Sulfre, que é o nome do elemento, e hídrico no final, certo? Agora a gente também tem, interessante que quando, né, esse ácido diminui o número de oxigênio, a gente utiliza oso, né? Hipo, mais o nome do elemento se diminuiu 2 números de oxigênio, hiper e hipo, né? No final, se aumentar o número de oxigênio. Justamente essa denominação vem dos oxiácidos, né? Que a gente utiliza ácido, mais o nome do elemento, mais oso ou ico no final. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho H2SO4, é o ácido, sulf, que aí vem o nome do elemento, e ico no final, certo? Agora a gente tem HNO3, a gente vai colocar ácido na frente, nitre, que aí é o nome do elemento, e ico no final, certo? Aí temos aqui H3PO4, a gente vai colocar ácido na frente, fósforo, né, que é o nome do meu elemento, e ico no final, ok? Aqui, ó, HClO3, nós vamos colocar ácido, cloro, que é o nome do elemento, e ico no final. E assim sucessivamente, certo? Quando a gente tem a abundância de terminações de oso, hipo e per, né? Exemplos a gente pode citar aqui, ó, H2SO5, né? Ácido per sulfúrico, certo? H2SO4, a gente pode ter ácido sulfúrico, e como você viu que tem a terminação ico. H2SO3, né? Aí você vai colocar ácido, o nome do elemento, e oso no final, e assim sucessivamente, ok? Então, essa é mais ou menos a classificação dos ácidos que a gente pode ter, certo? Aqui eu vou dizer para vocês quais são algumas funções em aplicação dos ácidos que a gente pode ter. Por exemplo, né? O ácido desoxirribonucleico, né?
que é em DNA, que é a que forma o material genético dos seres vivos que a gente tem, certo? Temos o AAS, né, que é utilizado como anti-inflamatório, analgésico, inibidor de agregação de plaquetas sanguíneas. Temos o ácido nítrico, né, que é o HNO3, certo? Ele é utilizado como matéria-prima na fabricação de explosivos, fabricação de plásticos, produção de fertilizantes, né, compostos orgânicos. Então, e também além disso, ele é um dos ácidos responsáveis pela chuva ácida, que a gente vai entrar um pouquinho nisso lá no tópico 2, mais pra frente, certo? É altamente corrosivo, né? E seus vapores são muito tóxicos, ok? Temos também o muito conhecido ácido carbônico, né? Está presente na água, com gás, por exemplo, refrigerantes também, certo? E temos também o ácido acético, né? Presente muito no vinagre, né? E aí ele é muito conhecido, é um dos materiais mais conhecidos antigamente, né? Que ele era obtido a partir do vinho azedo, né? Aí usado também na produção de aspirina, para tingir tecidos, preservar madeira, dissolver gomas. Então a aplicação dos ácidos são muito extensa, certo? Temos também as bases. Ok? Então, as bases são substâncias que reagem com os íons H+, liberados pelos ácidos, certo? Então, nós temos o leite de magnésia, certo? A amônia. Então, é uma substância que vai conter pares de elétrons livres para o quê? Abstrair os hidrogênios ácidos de Bronsted-Lowry, certo? Que foram liberados por eles. Então, exemplos da base, por exemplo, hidróxido de sódio, hidróxido de potássio, hidróxido de magnésio, de cálcio, né? Amônia, entre outros, certo? Então, a gente tem aqui, né? A amônia que vai estar lá em contato com a água em solução e ela vai liberar aqui, ó, esses OH- para se conectar aos íons H+ liberados pelo ácido em solução, certo? Bom, já que os ácidos sofrem processos de ionização, as bases sofrem processos de dissociação. Então, ela tem a separação dos íons que já existem, certo? Então, por exemplo, quando a base ela entra em contato com a água, ela se o quê? Dissocia e vai liberar OH-, né? Então, por exemplo, aqui o processo de dissociação do hidróxido de sódio em água, certo? Então, ele vai separar e formar, né, o cátion de sódio, Na+, e aqui liberar, né, se dissociar e liberar o íon OH-, certo? Por exemplo, hidróxido de magnésio, né? Em água, né, em meio aquoso, ele vai liberar o íon de magnésio 2+, e 2 hidroxilas aqui, certo? E hidróxido de alumínio 3, né? Então, em solução aquosa, ele vai liberar um íon alumínio, o cátion alumínio 3+, né? E liberar 3 hidroxilas, certo? E aí, como a gente tem uma gama de bases, né, de classificação, a gente pode classificar ela por um número de hidroxilas dissociadas. Então, por exemplo, pode classificar em monobase, certo? Que ele possui uma hidroxila, aí vem hidróxido de sódio, hidróxido de amônia, certo? Pode ser em dibase, porque ele vai possuir 2 hidroxilas, né? Aí a gente tem, ó, óxido de magnésio, óxido de ferro, 2, certo? Pode ser em tribase, né? Então ele vai possuir 3 hidroxilas, né? Hidróxido de alumínio 3, hidróxido de ferro 3. E tetrabase, então ele possui 4 hidroxilas, né? Aqui com chumbo, né? E aqui com estanho, ok? Então essas são as classificações mais básicas que a gente tem das bases, certo? E aí, como é que a gente descreve, né, o nome dessas bases, certo? A partir da sua nomenclatura, né? A gente tem elementos com NOx fixo, então a gente vai utilizar hidróxido de mais o nome do elemento. Por exemplo, eu tenho aqui o hidróxido de sódio, certo? O NOx dele é +1, ok? Então ele vai ficar hidróxido de sódio, né? Hidróxido mais o nome do elemento. Por exemplo, agora, com NOx sufixo 2+,
Então, temos aqui o hidróxido de magnésio. Então, vai ser hidróxido mais o nome de magnésio, porque ele tem um NOx fixo, certo? Temos aqui, ó, o hidróxido de cálcio, né? O NOx dele é 2+, então vai ser hidróxido mais o nome do elemento, cálcio. Então, hidróxido de cálcio, certo? Agora, a gente sabe também que temos elementos com mais de um NOx, e aí ele vai ser variado. Então, a gente vai utilizar hidróxido mais o nome do elemento, oso ou íco, certo? Aí a gente vai utilizar, também existe a forma como a gente diz, que é hidróxido, né? Mais o nome do elemento e o número do NOx, só que em romano, certo? Vamos ver um exemplo aqui. A gente sabe que o ferro, ele tem variação de 2 NOx, 2+, né? Mais 2 e 3+, certo? Então, ó, por exemplo, nessa situação, o NOx mais 2, então vai ser hidróxido, o nome do elemento, e oso no final, quando o NOx sempre é menor. Ou, né, utilizando hidróxido, o nome do elemento e o número do NOx em romano, que é 2, certo? Então, a gente utiliza oso quando a gente tem um NOx menor, certo? E agora a gente tem, por exemplo, um NOx maior, mais 3, por exemplo. A gente vai utilizar hidróxido, o nome do elemento, ferro, e íco no final. Ou, se a gente for utilizar o número romano, vai ser hidróxidos de ferro 3, certo? E a gente vai utilizar íco no final quando tiver o NOx maior, ok? E aqui a gente tem, né, algumas funções e aplicações das bases, certo? Por exemplo, o hidróxido de magnésio, certo? O hidróxido de magnésio, ele, por exemplo, é presente, né, no leite de magnésio, utilizado para combater a acidez estomacal. Temos a cal hidratada, muito utilizada na construção civil, certo? E aí ele vem sendo utilizado para argamassa, certo? Para pinturas, né? Temos o nosso conhecido também hidróxido de sódio, é utilizado, que é a nossa famosa soda cáustica, né? Utilizado para limpeza de materiais, desentupimento de canos, ele é bastante tóxico, bastante corrosivo, certo? E é muito utilizado na indústria química para preparar o quê? Sabão e outros compostos orgânicos, né? Hidróxido de amônio também, né? Ele é composto em vários produtos de limpeza, né? Saponificação de gorduras, vendido no comércio, e é bastante tóxico e irritante aos olhos, ok? Bom, a partir daí, certo? A gente pode definir, né, esses ácidos e bases que a gente estudou até agora como ácidos e bases fortes ou fracos, né? Então, ácidos e bases fortes ele tem eletrólitos fortes, né? Ou seja, eles vão ser completamente ionizados, né? Ionizados e dissociados em solução. Já ácidos e bases fracas, eles são eletrólitos fracos, né? Então, eles são parcialmente ionizados ou dissociados em solução, certo? E aqui eu coloquei para vocês uma lista de alguns ácidos fortes e algumas bases fortes em meio aquoso, né? Por exemplo, alguns ácidos fortes tem o ácido clorídrico, o bromídrico, o iodídrico, certo? O clorídrico, o clórico, desculpa, o perclórico, o nítrico, o sulfúrico, certo? Algumas bases fortes a gente tem os hidróxidos dos metais do grupo 1A, certo? Que são os metais alcalinos, certo? Lítio com sódio, hidróxido de potássio, rubídio, césio. E temos também algumas bases fortes que são os hidróxidos dos metais pesados do grupo 2A, os alcalinos, terrosos, certo? A gente tem hidróxido de cálcio, né? Hidróxido de bário, certo? Entre outros, certo? E para a gente chegar lá, a gente vai falar também sobre os óxidos, certo? Então, ó, os óxidos, diferente das bases e dos sais, né, são formados por dois elementos químicos diferentes, certo?
E aí, eles, obviamente, podem ser chamados também de compostos binários, né? E esses óxidos, eles se formam pela combinação de oxigênio, né, com quase todos os elementos da tabela periódica, tendo apenas um padrão de presença do oxigênio, com exceção, por exemplo, do flúor, certo? E aí, essa ligação, ela pode ser, né, entre o oxigênio e o outro elemento que ele vai se ligar, pode ser iônica ou covalente, certo? E aí, como é que a gente classifica esses óxidos, né? A gente tem, gente, os óxidos básicos, certo? E aí eles reagem com água para formar o quê? Bases, ou reagem com ácidos, formando sal e água. Exemplos aqui, né? A gente tem o óxido de sódio, certo? Em água, certo? E vai formar o hidróxido de sódio, certo? A gente tem aqui, ó, o óxido de sódio com o ácido clorídrico, vai formar o sal, ó, NaCl, em meio aquoso, certo? Então, de uma maneira geral, eles são sólidos iônicos, metais alcalinos e alcalinos teógenos, que aí eles vão reagir com a água, certo? E geralmente esses metais eles têm NOx mais 1, mais 2 e mais 3. Temos também os óxidos ácidos, certo? Eles vão reagir com a água para formar ácido, ou reagem com base formando sal e água. Exemplos aqui, ó, certo? O enxofre em água, né? Vai formar o ácido sulfúrico, certo? Com uma base, né? O hidróxido de sódio aqui, né? Ele também vai formar. Então, esses óxidos são moleculares, são formados por oxigênio e não metais ou metais com NOx elevado, certo? Temos os óxidos anfóteros, certo? Eles se comportam como óxidos básicos e também como óxidos ácidos, só reagem com ácido forte ou base forte, né? Aqui a gente tem óxido de zinco, certo? E aí ele pode estar então, né, eles são geralmente sólidos, iônicos e insolúveis em água. E aí podem ser formados por zinco, chumbo, certo? Entre outros. Então, também temos os tipos de óxidos, são os óxidos neutros, certo? Então, eles não reagem com a água, nem com ácido e nem com base, né? Temos o monóxido de carbono, né? O óxido nítrico, nitroso, certo? Então, são gases imoleculares e formados por não metais, ok? Temos os peróxidos também. Eles já reagem com a água ou com ácido diluído, formando a água oxigenada, que é o nosso peróxido de hidrogênio, né? Então, eles aqui vão formar sempre o peróxido de hidrogênio, certo? Ou peróxido de sódio, certo? E sempre formando água oxigenada. Ok? E aí, como é que a gente dá o nome a esses óxidos, né? Então, a gente nomeia esses óxidos de acordo com os grupos de divisão. Temos os óxidos moleculares, certo? Então, antes da palavra óxido e do nome do elemento, a gente vai colocar os prefixos mono, di, tri, tetra ou penta, né? Por exemplo, aqui, ó, CO2, né? Então, ó, dióxido de carbono. Aqui a gente tem, ó, o SO3, que é o tri, né, a quantidade de óxido, trióxido de enxofre. Temos também os óxidos iônicos, ok? Então, aqui eles utilizam metais alcalinos e alcalinos terrosos, né? Então, a gente escreve a palavra óxido depois, né, da preposição de e do nome, aqui, ó, palavra óxido, depois da preposição de e do nome do elemento associado ao oxigênio. Por exemplo, CaO, né? É o nosso óxido de e depois o nome do elemento, que é o cálcio, né? Caso o elemento, no caso metal, ele forme dois cátions diferentes, né? Que tem a diferença de NOx, a distinção que a gente deve fazer, certo? É da mesma forma que para bases e para os sais que a gente viu, certo? Então, por exemplo, temos aqui ferro e oxigênio. Então, temos óxido de ferro e 2. Ou então, óxido ferroso, quando a gente tem o menor NOx, né?
que aqui é o óxido de ferro 2 e nós temos o óxido de ferro 3. Se o óxido de ferro 3, né, a gente vai ficar óxido férrico, certo? Então, aqui eu vou mostrar para vocês agora onde a gente aplica, né, esses óxidos. Por exemplo, os peróxidos que a gente viu, certo? Pode ser aqui na indústria, né, que eles são utilizados como aqueles clarificadores, aqueles alvejantes, né, de tecidos, de polpa de celulose, certo? Também temos aqui o peróxido de hidrogênio, né, que é o mais conhecido, né, que é a água oxigenada, né, utilizado como antisséptico, né, também até descoloração de pelos, de cabelos. Temos aqui, ó, dióxido de silício, certo? É o óxido mais abundante da crosta terrestre. E ele é um dos componentes dos cristais das rochas, da areia, né? Temos também um óxido de cálcio, ou chamado também como cal vivo ou cal virgem, né? Muito utilizado na construção civil, né? Você vai decompor o calcário, né? E aí vai também utilizado na agricultura para diminuir a acidez do solo, né? A preparação de argamassa na construção civil também, certo? Temos o óxido nitroso, né? É conhecido muito como um gás hilariante, né? E aí esse óxido, quando você inalar em pequena quantidade, provoca muita euforia, pode causar sérios problemas de saúde e é utilizado como anestésico, certo? Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de química sobre óxidos, ácidos, bases, certo? E a gente continue com a gente para nossas próximas aulas de química, certo? Aqui no Superação Cursos Online, que a gente está estudando para o concurso de formação, né, de bombeiros militares aqui do estado de Pernambuco. Então, compre o recurso e até lá!